Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os irmãos que estão aqui comigo hoje na Torre da Montanha. Quero falar com você que vai assistir esse vídeo aí na internet, nas redes sociais. Deus abençoe sua vida. Pastor Carlos Lins, aqui diretamente da Torre da Montanha, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Está aqui em Mateus 10, nós vamos ver o verso 1 e o verso 8. Mateus 10, quem quiser acompanhar aí na sua palavra, na Bíblia, Mateus 10, o verso 1 e o verso 8, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Verso 8: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. O extraordinário é que na palavra de Deus é a simplicidade da fé. É a simplicidade com que Jesus vivia a fé dele. É a simplicidade como Jesus atuava. Jesus não via dificuldade em nada, nada era difícil para ele, porque ele sabia de quem ele era filho. Jesus tinha uma identidade. Jesus sabia que o pai dele era dono do ouro e da prata, que o pai dele havia criado o homem à sua imagem e semelhança, e que o pai dele tinha tudo que o homem precisava para viver uma vida de paz, de saúde e de prosperidade aqui na terra. Ele tinha um saber, um conhecimento baseado naquilo que ele aprendeu na palavra, porque Jesus, como homem, ele estudava a palavra, ele meditava na palavra. Aos 12 anos de idade, você vai ver a Bíblia narrando que Jesus está no templo. Ele está no templo fazendo o quê? Durante 3 dias, Jesus ficou perdido, ele ficou para trás quando os pais foram a Jerusalém. E o que ele fazia no templo? Ele estava discutindo com os doutores da lei, inquirindo das profecias a respeito dele mesmo. Ele debatia ali com eles, ele trazia uma compreensão para eles e tentava compreender aquilo que ele não entendia. Jesus estava perguntando, Jesus estava fazendo perguntas e aprendendo. A Bíblia diz que ele perguntava a respeito das profecias sobre ele. O salmista, no Salmo 119, que é meu salmo favorito, ele vai dizer: Senhor, a minha vida é muito curta aqui na terra, me ensina as tuas palavras, revela-me, Deus, porque se o Senhor revelar a minha palavra, a tua palavra, eu vou conseguir obedecer. Se o Senhor revelar a tua palavra, a minha vida vai ser transformada. Quando eu meditava o que eu ia falar hoje, eu estava orando ao Senhor e o Senhor me trouxe muito forte esse versículo de Mateus 10, 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. E eu meditando nessa palavra, Jesus, ele chama os discípulos para si e fala assim: olha, eu estou dando autoridade para vocês. Os discípulos creram nisso, os discípulos sabiam disso, os discípulos tinham fé no que Jesus estava falando com eles, mas os discípulos entendiam também que, além de ser um fato, era um fato que Jesus havia dado autoridade a eles, era um fato que Jesus havia dito que eles expulsariam demônios, que eles iam curar os enfermos, que eles iam agir e fluir no poder de Deus. Era um fato. Mas para mais de um fato, eles sabiam que agora eles teriam que fazer o ato. Eles teriam que transformar o fato em ato e teriam que agir. Eu, meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão que a igreja nossa moderna não é essa igreja que Deus vai utilizar para impactar o mundo. Deus vai ter que transformar a igreja e trazer a consciência de que precisamos transformar o evangelho que é um ato, a fé que é um fato, né? O evangelho que é um fato, a fé que é um fato em um ato. Precisamos agir à altura. É isso que Tiago vai falar lá. Tu tem fé? Mostra-me a tua fé com a tua teoria, que eu vou te mostrar com os meus fatos, com as minhas atitudes, com a minha ação. Fé, ela nos leva a uma ação, a uma convicção. Qual que é o medo que as pessoas têm? Eu lembro que quando eu comecei a orar pelos enfermos, há aproximadamente uns 35 anos já, quase 35, não tem isso, uns 30,
30 anos, né? 30 anos já. Eu lembro que quando eu comecei a orar, alguém me disse: e se você orar e nada acontecer, como é que você vai ficar?